Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando agora, já se inscreve pra gente atingir a meta de 98 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos e vamos pra cima, tá? Me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter. Hoje, quinta-feira, dia 18 de janeiro. O John já havia postado um vídeo normal, meio-dia. E aí o Augusto Melo simplesmente apareceu no jogo aberto com um monte de novidade, tá? A gente vai falar aí sobre todas essas novidades, tá? Todas as novidades. Então, é isso. Se inscreve, deixa o like, acompanha o John nas redes sociais. Vamos pra cima e vai, Corinthians. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, já aproveito para apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Para você que quer fazer a antecipação do seu FGTS, você tá trabalhando certinho, registrado, todo mês faz a contribuição pro FGTS, tá? John, preciso desse dinheiro para pagar uma conta, para fazer uma viagem, dar entrada num carro, numa casa, numa moto, num apartamento, não importa a sua necessidade, a Mais Ágil resolve de forma rápida e simples. Vocês entram em contato, tem o telefone aqui no banner ou o link na descrição, tá? E a Mais Ágil faz a antecipação do seu FGTS e já deposita na sua conta, certo, rapaziada? Vamos pra cima e vai, Corinthians! Bom, rapaziada, já vamos aí falando sobre a situação mais importante, né? O Augusto Melo anunciou, tá, na entrevista aí pro Jogo Aberto, que o Corinthians fechou uma nova parceria para a Neoquímica Arena no valor de 240 milhões de reais. Tá? Então, a gente já chega aí em um novo acordo, a gente já tinha 360 milhões de patrocínio da VaiDeBet, aí consegue 240 milhões com essa nova parceria com a Brax, tá? Brax Sports Assets, certo? É a nova empresa aí que fechou a parceria com o Corinthians. E aí, isso totaliza já 600 milhões de reais. Para começar. 600 milhões de reais. Tá? E aí, vamos a alguns pontos. Essa Brax vai fazer o seguinte. Tem a Neoquímica Arena, não tem aquelas placas de publicidade ao redor do campo? Na lateral ali, aquela placa que fica ali, era uma outra empresa que cuidava, que pagava 12 milhões de reais por ano para o Corinthians. 1 milhão de reais por mês, 12 milhões de reais por ano. Se a gente colocasse no contrato de 5 anos, daria 60 milhões de reais para o Corinthians. A Brax vai pagar 240 milhões de reais por esse período. Tá? Por esse período. Então a gente coloca aí 240 milhões em 5 anos, 48 milhões de reais por ano. Por ano. A gente ganhava 12, vai passar a ganhar 48 milhões de reais por ano. E aí um ponto importante. Ninguém nem falava sobre essa possibilidade das placas de publicidade da Neoquímica Arena. Não era um patrocínio que a torcida estava falando, a imprensa. Não, era algo que ninguém nem cogitava. E a gente consegue 240 milhões de reais por isso. E aí, quando eu passei 3 anos batendo na mesma tecla, o Corinthians tem um potencial enorme de mercado, dá para fechar patrocinador grande, a nossa camisa não pode ter um patrocinador com valor tão baixo, isso e aquilo e aquilo. 3 anos eu fiquei falando isso. A gestão inteira do Duílio. E tinha torcedor que reclamava comigo. Ah, John, mas nada tá bom. Ah, mas não sei o quê. Ah, mas é o que tem. Ah, mas tem que ter a proposta. O Augusto Melo. E aí não é só exaltando o Augusto. Tô falando da marca Corinthians. O Augusto, em 17 dias, né? Porque ele assumiu dia 2, e a primeira era feriado, 17 dias, já conseguiu um patrocínio de 360 milhões de reais, outro de 240 milhões. Ele já fechou 600 milhões de reais. Certo? E aí, ele ainda trouxe a promessa de que até o fim do mês, tá? Em até um mês, né? Na verdade, ele colocou até um mês, então até mais ou menos ali o dia 20 de fevereiro, o Corinthians vai fechar 1 bilhão de reais em patrocínio. 1 bilhão! Ele já tem 600 milhões. É só ele fechar mais alguma parceria ali de 400 milhões que ele bate essa meta. Pô, o Duílio ficou
3 anos. Ai, que estamos acertando as contas. Ai, porque estamos isso. Ai, porque estamos aquilo. Ai... E a dívida não diminui. O Augusto, em 1 mês e meio, vamos colocar, quer bater a meta de arrecadar R$1 bilhão. E aí, pontos importantes. Todo esse valor é parcelado. O contrato da VideBet é de 3 anos, da Brax é de 5 anos, tá? Mas são valores que vão ser recorrentes no caixa do clube, tá? E o Augusto terminou falando o seguinte, ó. Falam que eu falo muito, mas eu posso provar e por isso eu falo, tá? Então, é uma novidade que me surpreende muito. Quero parabenizar aqui a gestão do Augusto Melo, tá? Algo que, como eu disse, a gente não esperava. Ninguém falava sobre placa de publicidade na arena e ele consegue 240 milhões de reais, tá? Então, assim, é um novo momento pro Corinthians, dá uma esperança muito bacana pro torcedor e eu quero saber a opinião de vocês. Ah, e rapidinho, tá? O Augusto deu uma alfinetada na Leila. A Leila falou do patrocínio do Corinthians, queria ver documento, tal, beleza. Será que vai pagar isso e aquilo? E disse que, dentro de campo, os resultados do Palmeiras acontecem. E o Augusto respondeu. Falou dos patrocínios, falou que quer fechar R$1 bilhão em patrocínios e finalizou falando que dentro de campo o Corinthians tem 2 mundiais, tá? Então, Leila, sua resposta tá aí. O Corinthians tá indo atrás de patrocínios, tá? A gente cuida do nosso, vocês cuidam do de vocês. E é isso, rapaziada. Vamos pra cima, tá? Bom, complementando aí a situação que aconteceu hoje, tá? O Augusto Melo falou mais algumas coisas, tá? Ele falou, pagamos mais de 70 milhões de dívidas, tá? 70 milhões de reais em dívidas em 12 dias. Então aquilo que a gente falou, mas contrata o jogador, já tem que pagar isso e aquilo. 70 milhões de reais em dívidas. Em 2 semanas. Dívidas que eram para ter sido pagas pela gestão do Duílio. Por isso que eu falo, é muito fácil o Duílio chegar, soltar um balancete do final da gestão dele, falar que o clube fechou no azul, sendo que ele não pagou a última parcela da arena, não pagou o Rojas, não pagou isso, não pagou aquilo, jogou 70 milhões pro ano seguinte, falou, 2023 fechamos no azul. Duílio, mas tem isso pra pagar. Não, paga em 2024, é balanço do ano que vem. Então assim, 70 milhões de reais que a gente poderia estar usando para contratar jogadores, para já ter pago, por exemplo, o Ranieri, outras situações, não foram pagos em dívidas porque o Duílio não pagou. E isso, obviamente, acarreta em um monte de outras situações. E aí, entrando no assunto Ranieri, tá? O Augusto Melo respondeu. A situação era, o Corinthians não pagou a parcela do Ranieri, e aí por isso que o Cuiabá não mandou a documentação. E o Augusto falou, temos até o dia 31 de janeiro para pagar o Ranieri. A primeira parcela vence dia 31 de janeiro, é a data. Então por que o Cuiabá quer o valor para liberar a documentação, sendo que colocaram a primeira parcela para o dia 31? Se eles realmente estivessem interessados nisso, colocavam, a primeira parcela dia 18, dia 19. Se não pagaram, não manda o documento. Beleza, aí tá tranquilo. A gente sabe que para inscrever o jogador vai ter que pagar. Mas não, colocaram a parcela por dia 31. Corinthians não pagou ainda? Não pagou. Mas tem até o dia 31. Se chegar dia 31 o Corinthians não pagar, aí beleza, aí está atrasado. A partir do dia 1º de fevereiro estaria atrasada a parcela. Hoje, não, você está dentro do prazo. Dentro do prazo, tá? E aí, até um ponto que me chamou a atenção. O Cuiabá, que pega um monte de jogador emprestado do Corinthians, foi Jonathan Cafu, Cleison, Marlon, Corinthians rescindiu com o Walter e deu de graça pro Cuiabá. Eu acho que tem o André Luiz, atacante também, alguns outros jogadores. Tudo foi pro Cuiabá, não tem problema. Na hora do Cuiabá mandar o documento, não, se não pagar, mas a parcela só dia 31. Se não pagar, eu não mando o documento, tá? E aí o Augusto respondeu, falou, todos os jogadores contratados estão prontos, aptos para jogar domingo. Apenas o Garro, tá, o Rodrigo Garro e o Torres estão com um problema na documentação, mas está tranquilo. Disse que até hoje, o fim do dia ou amanhã, eles estarão no bid, tá? Os jogadores aí que já foram contratados, o Gustavo Henrique, o Ranieri e tudo mais. Então, segundo Augusto Melo, essas situações vão ser resolvidas e eu quero saber a opinião de vocês, família.
Bom, rapaziada, agora falando sobre o mercado da bola, tá? Vamos aí numa sequência bem rápida sobre o Gabriel Moscardo, tá? O Augusto Melo explicou toda a situação, falou, ó, o PSG queria operar o jogador, fazer a cirurgia e depois ia ver o que ia fazer na negociação. O Corinthians falou, ó, negativo. Negativo. Vocês já compraram o jogador e tudo mais. O Augusto falou pro jurídico do Corinthians notificar o PSG e pedir o jogador de volta. Aí o PSG recebeu a notificação e falou, não, a gente quer ficar com o cara. Então vamos fazer o seguinte, vamos comprar, segue a negociação, tá? Então assim, o Corinthians exigiu no contrato, até para que o Corinthians pudesse antecipar esse valor da venda, e agora está tudo certo, eles aceitaram, e o Gabriel Moscardo é do PSG, vai fazer a cirurgia e segue tudo normal. Mas, para isso precisou de um presidente, de alguém que tomasse atitude. Se fosse o antigo presidente, uma negociação com o Zenit, por exemplo, ou com outro clube. Ah, sério? Ai, desculpa então vamos operar, depois a gente vê. Ah, acabou de operar. Não, então o jogador agora não vale mais 20 milhões, vale 18. Ah, não, tudo bem. Seria assim, tá? Mas é uma nova gestão, então vamos pra cima, rapaziada. Bom, agora falando sobre jogadores que podem chegar ao Corinthians, tá? O Augusto Melo falou sobre a questão de contratar estrelas para o clube, tá? Ele falou o seguinte, ó. Não é que vamos contratar estrelas. Hoje não temos dinheiro para estrelas. Por isso, estamos readequando. Quando tivermos caixa, é sempre bom ter uma ou duas estrelas para vender camisa e qualificar a equipe, tá? E ele falou, ó, não faremos negócios sem que o Corinthians seja beneficiado, tá? E aí, o primeiro anunciado foi o Mateuzinho, tá? Ele falou, ó, o Mateuzinho já é nosso, já foi contratado e já está treinando no CT, tá? Então o Mateuzinho é tranquilo, deve ser até regularizado no bid entre hoje e amanhã para já estar à disposição do técnico Mano Menezes. Sobre o Pedro Raul, tá? Ele falou que foi oferecido, que o Corinthians não tinha tanta intenção, tá? Por conta de outro projeto, provavelmente o Gabigol, né? Mas é um excelente jogador, que eles estão monitorando, mas nesse momento não tem nada concreto, tá? Então, ele admitiu o interesse no centroavante Pedro Raul. Sobre o Luiz Henrique, tá? Ele falou, ó, chegamos a fazer uma proposta, outros foram discutidos internamente, mas saímos fora de leilão. Ou quer jogar no Corinthians, ou não quer. Não vamos ser usados por intermediário A ou B. Não adianta oferecer um valor e depois aumentar. Temos propostas por 3 atletas monitorados. Então o Corinthians chegou lá no Betis, o Betis falou, ó, valor tal, não sei o que, dá para negociar. O Corinthians fez a proposta. Passou um pouquinho de tempo, uma semana mais ou menos, ó, para negociar o valor tem que ser X. O Corinthians, mas você falou para mim que era o valor Y. Por que mudou o valor? Não, porque tem outros interessados, aí por isso subiu o valor. O Corinthians falou, ó, nossa proposta mantém aqui, tá? Está na mesa. Faz uma semana que a proposta está na mesa. Se quiser, só aceitar. Se não quiser, um abraço, o Corinthians segue, tá? Essa é a situação do Luiz Henrique. Se o jogador quiser vir e o Betis aceitar a proposta, tá na mesa. Se não, segue e o Corinthians busca outros jogadores. Foi perguntado aí sobre o Roger Guedes, o Augusto foi muito direto, falou, ó, não teve conversa nenhuma, não tem nada entre Corinthians e Roger Guedes, tá? Então colocou uma pedra aí em cima desse assunto, ainda bem, né? Porque existem ainda muitos torcedores com essa esperança, com a expectativa, não tem nada entre Corinthians e Roger Guedes, tá? E aí, por fim, tá, o Augusto admitiu que tem 3 propostas por jogadores, tá? Ele falou, ó, são 3 brasileiros, certo? Um daqui do futebol brasileiro e 2 que estão fora do país. Ele falou, ó, outros clubes estão junto, não é fácil, temos que estar muito bem financeiramente para chegar e trazer, não temos pressa e peço paciência. Então é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês, falamos aí sobre diversos assuntos, patrocínio, Mateuzinho, Luiz Henrique, Moscardo, Roger Guedes, Pedro Raul, outros jogadores que podem chegar, tá? E aí a situação é a seguinte, o Corinthians, o próprio Augusto falou que já reforçou a defesa e agora é do meio pra frente. É meio atacante e ponta e centroavante, né? São as posições aí que o Corinthians busca no mercado. Já tem 3 propostas na mesa e a gente aguarda aí o desenrolar desses jogadores. E eu quero a opinião do torcedor, o que acharam de tudo isso que foi dito nessa nova entrevista do Augusto. Certo, rapaziada? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!